Será que eu corro algum risco ao usar o meu celular enquanto ele está carregando? Quer saber a resposta? Então se liga! Será que usar o celular enquanto o carregador está conectado à rede elétrica me coloca em risco? Com certeza você já viu algum vídeo mostrando canetas detectoras indicando tensão nos cabos dos carregadores e também nas telas dos celulares. Mas isso realmente quer dizer que existe em condições normais uma tensão que pode ser fatal? Vamos analisar o seguinte: canetas detectoras não precisam necessariamente estar em contato com a superfície energizada para indicar tensão. Por exemplo, se eu tocar uma caneta dessas no cabo de alimentação de um eletrodoméstico, ela apita, mas isso não quer dizer necessariamente que eu esteja sob risco, pois a isolação do cabo me protege. Então, usar um equipamento que detecta tensão, mesmo sem contato direto com as partes vivas, não seria a melhor maneira de mostrar que uma pessoa pode estar sob risco. Um ponto interessante a ser observado é que no manual de uma caneta detectora, como a que estamos usando, o fabricante informa condições que podem interferir na detecção, como, por exemplo, se a frequência da tensão que está sendo detectada não for uma senoide ou estiver distorcida por harmônicas. Fontes chaveadas trabalham com altas frequências que podem interferir na detecção. Por isso eu consigo detectar tensão nos terminais de 12 volts dessa fonte chaveada, mesmo ela sendo DC e estando abaixo da faixa de detecção da caneta, que é de 90 a 1000 volts em AC. Fontes de celulares, monitores, notebooks e outros equipamentos que conhecemos trabalham com o mesmo tipo de fonte e podem fazer com que a caneta detecte falsas tensões. Apenas como um exemplo do teste com canetas detectoras, se eu tocar a caneta na ponta desse carregador, eu tenho essa detecção. E isso pode acontecer com carregadores originais ou não. Quando eu tento detectar alguma coisa no celular sem o carregador, eu não tenho nada. Se eu conectar e o celular indicar que está carregando, eu começo a detectar. A detecção para a partir do momento que eu tiro as minhas mãos da caneta. Nós temos um vídeo falando sobre isso, acoplamento capacitivo. Eu vou deixar um card aqui na tela. Então, um teste como esse não quer dizer absolutamente nada. Ainda que fosse possível a fase da tomada estar presente na tela do celular, precisaríamos de uma diferença de potencial entre o corpo de uma pessoa para que ela sofresse um choque elétrico. Se alguém estiver sobre uma cama, por exemplo, mesmo em contato direto com a fase, não estaria em contato com uma diferença de potencial, mas no mesmo potencial da fase e não sofreria um choque elétrico. Para ilustrar o que eu falei na teoria, nada melhor do que a prática. Para isso, nós vamos utilizar o nosso simulador de resistência elétrica do corpo humano. Quem quiser saber como ele funciona, nós temos vídeos detalhados sobre isso, vou deixar cards aqui na tela. Basicamente, eu tenho duas luvas de contato. Essas luvas de contato são conectadas ao equipamento e todas as vezes que elas estiverem entre uma diferença de potencial, se eu tiver uma circulação de corrente que poderia ser fatal para o ser humano de acordo com a resistência elétrica que eu determinei, a luz vai apagar, vai indicar que a pessoa sofreu um choque elétrico. O que eu tenho aqui? Uma placa metálica aterrada eletricamente para simular uma superfície aterrada. Essa cama está em menor escala para a gente conseguir visualizar tudo. Uma cama de madeira e aqui eu tenho uma placa metálica simulando um celular. Nessa placa metálica está conectado um cabo e esse cabo está ligado diretamente à fase de um sistema elétrico. Então eu teria aqui 127 volts entre essa placa e o nosso celular. Então eu estou simulando uma falha no carregador que transferiu a fase para a tela do celular. O que a gente quer dizer? Que se você chegar com um detector de tensão, assim como os vídeos que a gente vê na tela do celular, é evidente que ele vai indicar que eu tenho tensão nesse ponto. Agora, eu já coloquei as minhas luvas de contato e vou tocar entre pontos para a gente ver se o ser humano seria eletrocutado. O que acontece geralmente é que, se a pessoa estiver na cama, em cima da cama, eu vou ter os pontos, vários pontos do corpo da pessoa, o que a gente chama de mesmo potencial. Ainda que a pessoa toque nesse celular, ela não sofreria o choque elétrico, porque não está entre uma diferença de potencial. A cama está isolando. Agora eu vou simular um toque no solo pela pessoa, por exemplo, se ela estivesse descalço, se ela estivesse com uma das mãos no chão, qualquer coisa desse tipo. Eu vou criar essa diferença de potencial. Agora eu vou pegar uma das luvas, vou tocar na superfície aterrada e agora sim eu vou tocar nesse celular com a fase. E vamos observar o LED no ser humano. Quando eu toco aqui, há o desarme,
mostrando que neste caso sim a pessoa poderia sofrer um choque elétrico. Mas se estivesse em cima da cama, dificilmente isso iria acontecer. Então, se as canetas detectoras não necessariamente indicam risco nessa situação e se alguns fabricantes indicam em seus manuais que o celular pode ser usado normalmente enquanto carrega, podemos afirmar com certeza que não existem riscos ao usar um celular conectado à rede elétrica? A resposta é não. Existem riscos e são muitos, então é importante que se tenha certos cuidados, mas pelos motivos certos. Descargas atmosféricas. Existe o risco de uma descarga atmosférica atingir a rede elétrica de sua concessionária e entrar em sua residência através das instalações elétricas. Em uma situação como essa, não importa muito o tipo de cabo ou carregador. Pode ser que você sofra um choque elétrico até mesmo com os cabos de fones de ouvido. Acredite, sofrer um choque elétrico nessas condições não é raro, já que o Brasil é o campeão mundial em descargas atmosféricas. Aproximadamente 77,8 milhões de descargas atmosféricas despencam todos os anos no Brasil. No mínimo 300 brasileiros são atingidos todos os anos. 1 em cada 3 acidentes é fatal. Entre 2000 e 2019, raios foram responsáveis por 110 mortes por ano em média. Foram 2.194 óbitos em 2 décadas. Pesquisando na internet, você pode constatar que acidentes assim, envolvendo celulares, são muito comuns. Manobras na rede elétrica. Quedas de energia, manobras na rede elétrica pelas concessionárias ou ainda o ligar e desligar de equipamentos de grande porte podem causar surtos, tendo como consequência a elevação da tensão. Em casos assim, a intensidade é menor do que numa descarga atmosférica, mas o risco e a possibilidade de acontecer é bem maior. Explosão da bateria. Falando de forma bem simples, quando um celular está carregando, uma tensão elétrica está sendo injetada na bateria. Garanto que você já viu vídeos de bateria de celular explodindo. Se elas explodem até mesmo dentro dos bolsos, a possibilidade disso também acontecer quando estão carregando é real, principalmente porque muitas vezes são usados carregadores piratas. Se você pesquisar na internet, vai encontrar relatos e fotos de pessoas que sofreram graves queimaduras no rosto causadas pela explosão de baterias no momento da carga. Além disso, a explosão da bateria pode ainda acontecer devido aos surtos que falamos anteriormente, sejam eles por descargas atmosféricas, quedas de energia, manobras da concessionária ou liga-desliga de equipamentos. Condições das instalações elétricas. Um outro fator que contribui para acidentes elétricos com o uso de celulares está relacionado com a péssima qualidade das instalações elétricas. E nestes casos, o acidente acontece no momento em que a pessoa vai conectar o celular à tomada. Acidentes assim, muitas vezes são atribuídos aos carregadores e celulares, quando na realidade estão diretamente ligados à qualidade das instalações elétricas. Então é isso, pessoal. Não recomendamos o uso de celulares enquanto estiverem conectados à rede elétrica. Saiba evitar os acidentes, mas pelos motivos certos. Até a próxima!